A paz do Senhor, queridos, e a todos que estão conosco ali online. O pastor Michel é muito esperto. Esse cara, se fosse carioca, era esperto. Eu, falando com ele, falei: pastor Michel, eu vou ter um final de semana, então, não, né? Só livre. Então, não vou pregar, né? Vou ficar de férias e tal. Mas aí fui fazer uma visita para ele. Vou ver, né? Vou visitá-lo. Irmãos, e aí ele contou tantas histórias, tantas coisas lindas. E já no final de toda a conversa, ele falou: você pelo menos não dá uma palavrinha lá, né? Eu falei assim: mas ele é esperto. Ele é esperto. Eu falei: o que você vai fazer, pastor, na terça, uma terça? Eu falei: eu vou estar com vocês, né? E tal. Mas é uma honra, pastor Michel, pastora Fran, estar com essa igreja linda e maravilhosa. A minha esposa, pastora Simone, que completamos 35 anos de casado nesse ano que passou. 35 anos. Desses 35 anos, 29 foram passados no ministério. 29. E, irmãos, eu não sou bom para cantar, eu não sou. Eu confesso para vocês que quando eu fui para a igreja, me converti, e eu fui para tentar cantar, e me mandaram para... Antigamente tinha muita cantata, lembra? É cantata que fala... É cantata, né, que fala? É esses negócios que tem lá. E aí mandaram fazer teste. Mandaram para o tenor. Mandaram para o baixo. Mandaram para o soprano. Mas um dia o irmão falou assim: rapaz, vamos tentar ver o contralto. E Deus viu que não era bom. Deus viu que não era bom. O contralto estava cancelado. O irmãozinho falou assim: rapaz, você vai ter que procurar outra coisa para você fazer. Você vai ter que procurar outra coisa que você fazer. Porque eu acho que cantar não vai dar não. E de fato, irmãos, eu não sou. Um dia eu estava cantando e o grupo louvor, e passaram o microfone para mim, e eu falei: eu vou ajudar eles hoje. Fiquei lá cantando com o microfone, e no caminho de volta, minha esposa muito honesta, muito sincera, eu falei assim: amor, você viu, dei uma ajudinha para vocês. Ela falou assim: amém, amor, mas a próxima vez não faz isso não. Ela é transparente, ela é isso aqui que você viu, né? Eu falei: nossa, eu achei que eu tinha arrasado, né? E eu falei assim: eu vou matar a minha vontade que eu tinha de cantar. Então, irmãos, minha maior alegria é quando o grupo do louvor canta, a igreja canta, e vocês não param de cantar e não deixam eu sozinho. Porque senão arrebenta. E eu descobri que não era esse o meu chamado. Mas aí Deus me deu uma esposa que cantava. Uma mulher que ministrava louvor, de uma família de levitas. E eu falei: Deus, isso pode dar certo. Isso pode dar certo. E ela cantava muito. E quando nós somos chamados para o ministério, e a gente ia formar pessoas para o altar, a unção estava sobre a vida dela. Onde nós passávamos, ela formava a equipe de louvor. Ela formava. E quando nós estávamos pastoreando uma igreja que não tinha instrumento e tal, ela pegou e falou assim: eu vou aprender a tocar teclado. E ela foi lá: por favor, não chame, não se aventure, isso faz muito tempo, cadê o teclado? Nem dá, senão ela nem vai enxergar. E ela foi, aprendeu a tocar teclado. Nós estávamos cuidando de uma igreja que a gente tinha aberto naquele período.
E ela foi tocar teclado, e tocou anos teclado, para ajudar a igreja naquele momento. E ela foi formando grupos, e ela treinava pessoas. As igrejas que a gente ia abrir, quando nós saíamos para transicionar, já estava formado o grupo de louvor. Já estava formado. As minhas filhas gostavam de dançar. E um dia nós estávamos no culto que o baterista tinha ido embora, mudado de cidade. E aí pulsou a veia de um dos meus filhos, ou um único filho, porque eu tenho 4, mas são 3 mulheres, depois o último é o homem. Ele olhou para a bateria, ele tinha 8 anos de idade, e ele falou: mãe, pai, o que aquela bateria está fazendo sem baterista? Eu falei: filho, não tem bateria, não tem baterista. Eu quero aprender bateria. Em 6 meses, esse menino estava no altar tocando bateria. Aí puxou a veia de levita. Caleb hoje tem 19 anos. Vai fazer 19 anos, tem 18 anos. Toca bateria, toca violão, toca guitarra, toca baixo. Está aprendendo teclado. Agora ele quer se aventurar a cantar. Que Deus o abençoe. Que não tenha puxado para o pai. Estou falando isso, queridos, porque a nossa família, ela foi formada no altar. Nós vimos Deus construir nesses 35 anos que eu estou casado, e nesses 29 anos que eu estou pastoreando, e nesses 44 anos que eu estou na Igreja Batista da Glória, debaixo da cobertura do nosso apóstolo Enoque. E esse ano nós tivemos um desafio muito grande, esse ano que passou, porque o nosso apóstolo, nosso pai espiritual, ao qual eu nasci, eu vou falar da continuidade um pouco desse legado, qual nasci na fé já dos meus 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, me batizei em 81. Eu não soube o que foi congregar em outra igreja como membro. Foi a única igreja que eu fui membro até hoje, nesses 44 anos. Só de batismo vai completar 43 anos. Eu me batizei no dia 29 de março de 1981. Nessa mesma igreja. E esse ano o nosso apóstolo, ele teve uma notícia. Michel conversou com ele, no dia que eu estava com ele lá na casa dele, mandou saudações a ele. E ele está passando por um tratamento de câncer, mas já está vencendo em nome do Senhor Jesus. E a maioria dos pastores raparam a cabeça. Lógico que foi algo voluntário, não foi nada obrigatório, e também não era algo que ele tinha pedido. E eu rapei a minha cabeça, e eu acabei gostando de ficar careca. Minha neta chegou e falou assim, a Lívia falou assim: vô, o apóstolo não está curado ainda? Eu falei: por quê? Está sim. É porque você continua careca. Ela está entendendo que quando ele for curado eu vou deixar de ficar careca. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou falando um pouquinho já de história, de coisas que aconteceram na nossa vida, ao qual eu estou debaixo da cobertura do meu apóstolo, o apóstolo Enoque.
Estou debaixo da cobertura dessa igreja nesses anos todos. Foi nessa igreja que eu me casei, nessa igreja que eu me batizei, nessa igreja que eu consagrei meus 4 filhos, e é nessa igreja, nesse ministério, que eu já consagrei meus 4 netos, e tenho certeza que vou casar os nossos 2 filhos nesse mesmo ministério, e vou consagrar todos os filhos, escute só, e vou fazer o casamento dos meus netos. Eu estou falando agora de legado. Eu ouvi você falando de legado, cara, foi muito 10 domingo. Cara, saí daqui muito mais crente, cara. Cara, olha, você faz apelo, estava convertido aqui de novo. E eu quero trazer algo para você nessa noite profético. Eu acompanhei esse ano tudo que estava acontecendo na vida de vocês. Quando nós estivemos em janeiro do ano passado, eu não sou bom de memória para gravar as palavras, e às vezes as pessoas chegam em mim e falam: pastor, você lembra disso, você lembra daquilo? Deus nem permite que eu fique me lembrando muito, mas algumas coisas eu me lembrava, e eu comecei a acompanhar na rede social, e eu vi que muita coisa já estava se cumprindo nessa igreja, através da vida do nosso querido pastor Michel e da pastora Fran, e na vida dessa igreja. Isso foi me trazendo uma alegria muito grande, não porque uma palavra se cumpriu, porque quando Deus nos levou há 10 anos atrás a estar com vocês lá naquele local, conhecendo aquela igreja, eu estava conversando com o Raul, e foi tão lindo a forma como nós nos conhecemos, porque na camiseta do Raul estava escrito, discipulado. Raul, cadê você? Célula. Tá quase toda a minha família aí, só o que precisou voltar. Estava escrito célula, e uma pessoa do caixa ali no brasão, um jovem, nem sei se está aqui hoje, viu a camiseta e falou assim: vocês também estão em célula? Falou: estou em célula, acabamos, poxa vida, nossa igreja é lá e tal. Eu falei assim: vamos lá. E fomos lá e conhecemos essa igreja 10 anos atrás. E ali nós sentimos a presença de Deus na vida dessa igreja. Uma igreja começava, uma pequena fonte que começava a jorrar, e nós conhecemos essa família, amamos essa família, e desde o início, lógico que vocês já estavam caminhando, mas naquele início, naquele local, um ambiente simples, humilde, mas um ambiente que eu já tinha vivido por muitas vezes, locais onde Deus já tinha me levado de maneiras para a gente iniciar trabalhos e igrejas, e eu sou apaixonado por isso. Eu olho esses locais pequenos onde a gente inicia esses pequenos começos, como isso é lindo, porque quando você depois vê Deus jorrando e você vai vendo tudo que Deus fez, você não se esquece. Você não se esquece. E eu nunca me esqueci. Volta e meia eu passo ali e falo assim: olha, aqui nós viemos e vimos o nascer de uma fonte que jorrou e jorrou e continua jorrando nessa cidade e continuará em nome de Jesus. Amém? Legado só transfere quem tem. Só transfere quem tem. Irmão, eu gosto sempre de falar. Eu tomo água nessa xícara aqui, mas eu fui pregar numa igreja que nós tínhamos, foi aniversário, uma igreja que eu tinha aberto, inclusive nós tínhamos aberto ela e fomos convidados para o aniversário. E tinha uma canequinha dessa, mas uma canequinha azul. E quando trouxeram aquela canequinha, me deu um arrepio. Eu falei: Jesus, o que é isso? É a unção da caneca? O Espírito Santo falou assim: não, é para você ser curado. Eu falei: eu estava dentro da cadeia um dia, por favor, não estava preso não. Você vai pensar: puxa, o que o pastor está fazendo? Eu estava dentro da cadeia um dia, nós ficamos fazendo um trabalho
na cadeia, onde nós iniciamos uma igreja, que nós começamos a pastorear naquela região. E nós abrimos com presos. Foi um desafio que Deus deu para mim, para minha esposa. Irmãos, a gente assim, não parece, mas é meio doidão. E nós fomos fazer o trabalho dentro da cadeia. E eu ficava com eles durante o dia. E eu estava um dia na cadeia com eles, sentado numa roda, ali no distrito. E eles passaram. Cada um estava tomando um pouco. Você já viu aquele negócio de chimarrão, né? Mas lá não era chimarrão, era um suquinho. Sabe aquele suquinho? Suquinho sem vergonha mesmo. Eles fizeram o suquinho. E eles começaram a tomar. Cada um tomava um pouco, cada um tomava um pouco, cada um tomava um pouco, cada um tomava. Mas ali tinha pessoas com tuberculose, tinha pessoas com pneumonia, tinha pessoas com sarna, tinha pessoas com tudo dentro daquele ambiente que nós estávamos fazendo a visita pastoral. E eles foram tomando, e eu era o último da rodada. Então não tinha mais cantinho sobrando, por mais que alguém falasse, eu vou tomar naquele cantinho famoso, não tinha mais cantinho. E eu falei, Deus, eu vou ter que tomar. O Espírito Santo falou assim, vai. Vai tomar o suquinho sim. Na canequinha azul. E o dia que eu fui pregar, pastor Michel, nessa igreja, não faz muito tempo, a canequinha era azul. O sangue de Jesus tem poder. E eu peguei. E o Espírito Santo me levou lá naquele dia a ver aqueles presos olhando para mim, esperando eu tomar aquele suco que iria tirar muitas pessoas daquele ambiente e formá-los líderes um dia. E eu falei, Deus, eu acho que eu precisava ver essa canequinha de novo. Essa aqui é preta, graças a Deus. Mas eu precisava ver aquela canequinha de novo. Porque lá naquela cadeia ficou um legado nosso também. Porque de lá saiu um pastor que viria me substituir no futuro. Vou tomar mais um pouquinho. Queria falar um pouco dessa transição, dessa parte de legado. E só transfere quem tem. Por quê? Elias foi um homem que ele tinha uma unção muito forte. E depois de ter acontecido todos aqueles lances com ele, enfrentado os profetas, ter ido para o monte, ter levado, ficado 40 dias e 40 noites em jejum, como fala lá, e depois vai vir terremoto, aquele monte de coisa, Deus fala para Elias, cara, você vai procurar o teu sucessor. E eu fiquei pensando como o nosso papel de liderança, não só o pastor Michel, mas os líderes dessa igreja, o Alex agora, um desafio. Como Deus nos deu essa unção para levantar não só discípulos, mas pessoas que vão sucedendo. Mas uma coisa, o Espírito Santo de Deus falou muito forte. Eu estou falando porque quando eu estava sentado domingo aqui, eu até falei, Michel, cara, Deus me falou muito forte sobre Elias. Mas eu nem sabia, nem internet onde eu estou lá tem. Então a gente tinha muito pouco a se pesquisar, a não ser pela internet. Se pesquisar, a gente já sabe bastante coisa, que já pregou bastante coisa também. Mas dessa unção que Elias iria transferir. E quando Deus falou assim, você vai lá, você procura Eliseu. Ele é um cara que vai ser muito usado por mim. Mas tinha mais profetas. A Bíblia falou lá que tinha. Lá quando ele falou para Deus, eu fiquei sozinho e tal. Deus, não, você não está sozinho não, cara. Vai lá que tem muita gente para caminhar com você. Mas quando Elias vai passar por Eliseu, eu queria que você lesse comigo
Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto dele e jogou a sua capa em cima dele. Eu estava pensando, falei, Deus do céu, olha que coisa tremenda que a palavra está dizendo aqui. Essa é a primeira vez, isso aqui é a primeira vez que Elias já vai chamar alguém para falar assim, presta atenção. Ele passou e falou assim, é você. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga assim, é você. Deus te achou, você está aqui hoje. E a Bíblia fala, olha, Elias passou, Eliseu estava ali trabalhando, cuidando das coisas lá, e Elias passou, desceu, jogou a sua capa em cima dele. O que está acontecendo? Cheguei na igreja, eu fui batizado, o pastor Michel me chamou para estar ali no nosso Tadel. De repente jogaram a capa e falou, você vai ser líder. Você vai ser liderar. Você vai liderar. Mas eu não sei quantas pessoas aqui exercem liderança, mas de alguma maneira, alguma liderança você exerce e alguém jogou uma capa sobre você. Alguém. E começa pelo pastor. Começa pela pastora. Sempre haverá um Elias perto de você, pronto para jogar a capa sobre a sua vida. Fique ligado perto do profeta. Sempre haverá um Elias perto de você, pronto para jogar a capa. Eu acho lindo isso. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixa que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da cana e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu, foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante, o seu auxiliar. Estava nascendo um novo profeta. Queridos, Elias tinha o que transferir. Ele tinha uma capa. A capa significava autoridade, significava herança. Ele tinha, tanto é que ele joga a capa. Eliseu fala, eu vou lá conversar, vou dar um abraço e vou. Vai, eu não vou te impedir, estou te esperando. Já tem autoridade sobre você. Já havia autoridade. Pastor Michel, Deus falou algumas coisas para mim. Você foi levantado como, não só como um pastor, como um apóstolo. Você e sua esposa foram levantados como profetas. Homens, muitos homens vão se espelhar no legado que você está deixando, que a sua esposa está deixando. E você e o Alex, a esposa, a Thaís, vocês estão recebendo imediatamente a capa. Mas a igreja, irmãos, a Bíblia fala que tinha mais profetas. Tinha mais profetas. E estava todo mundo ligado no que estava acontecendo com essa situação de Elias. Estava todo mundo ligado. Estava todo mundo atento. Os profetas estavam atentos. A igreja estava atenta o que estava acontecendo. Elias estava sendo promovido. Irmãos, Elias não morreu. Fica tranquilo, porque senão vai achar, Elias morreu, pastor. Não morreu. Existem muitas pregações que eu já ouvi sobre Elias. Eu sei, isso aqui é o que falta ou o que foi? É o que falta. Está diminuindo, é o que falta.
Eu estava me esquecendo desse cara, esse X9 aqui. Eu quero orar por vocês, e o pastor Michel também quer orar por vocês no final. Porque só transfere, legado só transfere quem tem história. Estava todo mundo alvoroçado, a conversa era o seguinte: Elias iria voar. 2 Reis 2, versículo 1. Eu estava falando aqui que eu vi muitas ministrações que Elias não completou, Elias não terminou. É verdade, tem muitas coisas ali que Elias né? Mas eu fiquei pensando, irmãos, quantos homens na Bíblia tiveram o privilégio de Deus falar assim: cara, você nem vai morrer, você não vai morrer, você vai ser arrebatado, você vai comigo, a tua santidade, a tua entrega, ela é tão grande, você não vai morrer. Elias era um cara desse. Eu sei que já foi pregado, tem muita pregação para Elias, tem da depressão de Elias, entrou na caverna, tem muita coisa, eu sei. Mas para Deus olhar e falar assim: Elias, vai lá, transiciona tudo que você tem que transicionar, porque eu quero você para mim. Quero você para mim, cara. Eu fico imaginando o nível de santidade. Quando morre um santo homem de Deus, a gente fica maravilhado, né? Porque a gente fala assim: poxa, morreu um santo homem de Deus, morreu um homem, né? Eliseu, quando morre ali, tem milagre até no dia da sua morte, mas ele foi sepultado. Mas Elias, a Bíblia fala que Deus falou assim: esse daí vai estar comigo, eu quero ele vivo comigo. Nível de santidade, eu imagino que era algo muito sobrenatural. Enoque viveu isso, Elias viveu isso, Moisés uma situação diferente, mas também viveu um nível muito forte. E depois você vai ouvir, você vai ver Jesus. 2:1. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e num caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Elias disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram a Betel. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Está acontecendo um mistério nesse lugar. Ele não sei se Eliseu estava tentando dizer assim: eu não sei o que vocês estão querendo dizer, eu não sei se é fofoca, eu não sei o que vocês estão querendo, mas de uma coisa assim, não vão falar nisso, eu estou de olho no profeta, eu estou de olho na promessa. Irmão, presta atenção, vou falar algo aqui de novo. Lembra que lá em 1 Reis nós lemos que Elias já tinha jogado a capa sobre Eliseu, vocês prestaram atenção, já vinha autoridade sobre ele, sim ou não? Mas ele queria mais. Você falou um pouco, chegou a falar de paternidade, mas presta atenção. A Bíblia, quando fala de porção dupla porção, está falando de dupla herança. Isso daí só é dado ao primogênito. Só dado ao primogênito. Só tem direito à herança dupla o primogênito, aquele que é o primeiro. Eliseu, ele estava de olho, era na herança, na porção dobrada. Ele queria ser o primeiro a receber a porção dobrada de Deus. E o profeta tinha aquela porção dobrada, mas ele já tinha recebido. Elias já tinha colocado a capa. Então havia mais uma.
É o que Deus está dizendo aqui para você hoje. Fica ligado no mistério até o final. Você já recebeu autoridade? Eu profetizo nessa noite que não estava programado para nós estarmos aqui, não estava. Por mim não, pelo pastor Michel não, mas pelo Espírito Santo Deus já estava dizendo: vou liberar para os primogênitos que estiverem lá hoje uma porção dobrada. Está ligado? Você que está em casa aí, você está conseguindo ficar ligado também? Fica ligado, não se distraia não. Se distraia não. Versículo 4: então Elias disse a Eliseu: fique aqui que o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Tinha unção ou não tinha? Tinha um dia. Presta atenção aqui. Você está aqui hoje, nessa igreja, aqui vocês estão nos assistindo, porque algo de Deus aconteceu através dos profetas dessa casa. Aleluia! Você não está aqui, irmãos. Eu não estou há 44 anos numa igreja, frequentando a igreja, seguindo ali, acompanhando o meu profeta, o meu pastor, o meu apóstolo. Eu não estou acompanhando ele simplesmente porque eu não tinha igreja para ir. Eu estou ali porque quando eu olhei e entrei naquele lugar, eu falei assim: é algo diferente. Queridos, olha, presta muita atenção. Eu era adolescente quando eu cheguei na igreja. Quando eu fui de manhã, era escola dominical, escola bíblica dominical, depois tinha um culto, era assim que era a igreja batista. Eu entrei naquele local, eu segurei naquela cadeira, e eu falei para Deus: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu era uma criança. Meu nome é Atílio por causa do meu pai. Mas infelizmente o meu pai não tinha construído até aquele momento uma boa história, uma história que eu pudesse me alegrar, uma história que eu pudesse dizer: olha, o meu pai é o melhor exemplo de homem para mim. Eu não tinha. Com 10 anos de idade eu vi o meu pai ser preso, arrastado pela polícia, jogado numa viatura, com a minha mãe gritando atrás dele. Ele tem 7 filhos para criar. Quando a polícia o prendeu dentro da minha casa, quando arrebentou a porta da minha casa, eles gritaram o nome do meu pai com tanta força, que precisou vários encontros para mim ser liberto. Graças a Deus que eu fui. Atílio! Corre! 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 Porque agora é a chance da gente te matar. E colocaram o revólver debaixo do queixo do meu pai. Quando eu olhei aquela cena, eu já vi o meu pai literalmente sendo morto. Mas ele tinha o meu nome, eu tinha o nome dele.
aquilo entrou com tanta violência na minha cabeça, que o homem que era para construir um legado positivo estava construindo uma história triste, que somente Deus, somente Jesus, o Espírito Santo, poderia mudar isso. Somente isso. Depois vimos meu pai fugir várias vezes, ficar meses fora de Londrina, meses, porque não podia ficar. Quando vinha, ficava, ia preso, voltava. Todo o dinheiro que gastava com coisas erradas era consumido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois que eu entrei na igreja, que eu grudei numa cadeira, num banco, era banco, tá? Era banquinho, o banquinho não era aquele, era. Eu falei, Deus, eu era muito criança, eu gostei daqui, e eu só vou sossegar depois de batizar, de ver batizado toda a minha família. Meu campo missionário foi minha família, e eu pude ver toda a minha família batizada, inclusive os meus. Um dia eu estava indo para a igreja, depois de todos os meus irmãos batizados, nós estávamos indo para a igreja. Meu irmão falou assim: não olha para trás, não olha para trás, o pai e a mãe estão vindo atrás de nós, eles estão indo na igreja com a gente. Nós não olhamos para trás, entramos na igreja, os meus pais entraram na igreja. Eles nunca mais saíram da igreja. E eu pude fazer, no dia que o pai morreu, no dia que a mãe morreu, eu falei, eu já fiz o sepultamento de muitas pessoas, e quero ter a honra de fazer, de pregar no guardamento, no velório dos meus pais. E preguei. Ele não teve um bom legado para nos deixar. Mas eu olhei para o meu pastor, o pastor Enoque na época. Não era pastor ainda. Ele não era pastor. Não era. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quando você tem uma liderança que você pode confiar, glorifique a Deus por isso. Eu olhei para ele, as primeiras pregações dele. Pastor Enoque nem era casado. Quando eu vi a integridade dele, a seriedade dele, eu vi um profeta. Eu vi um profeta. E o que me manteve firme, continuado nesse ministério, foi olhar e continuar vendo um profeta, um homem de Deus, um homem de Deus. E essa igreja tem um profeta, e está levantando profetas, estão levantando profetas, e essa cidade vai ver o maior número de profetas já visto em toda a região. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Escute, irmão, eu não estou pregando não, porque eu não tinha pregação. O que eu estou tentando dizer para você é algo profético nessa casa. É algo profético. Cara, falou assim: Elias vai voar, vai para os meus propósitos. Quando eu olhei, foi a primeira coisa que eu vi hoje de manhã. Eu estava mostrando esses dias lá na família o avião que eu fui para a Coreia, muito grande. E quando eu acordei de manhã,
Quando eu falava dessa palavra, eu vi o avião como se Deus estivesse falando assim: eu preciso levar eles para um novo horizonte, para uma nova terra. O mistério é comigo. Deus falou muito claro comigo. O mistério é comigo. E como Deus falou assim, o mistério de Elias era com ele, o mistério do pastor Michel, da Fran e dos filhos é com ele. Não vai ter o redemoinho, mas vai fazer um barulhão e um... Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado, antes que eu vá para a Inglaterra, antes que eu vá para os confins da terra, levar a palavra que Deus me mandou levar. Deus, olha, presta atenção que Deus está ministrando, fica ligado. Elias perguntou, o pastor Michel perguntou para a Paz Church de Guaratuba: diga o que vocês querem que eu faça por vocês antes que eu seja levado para outra nação. Você está aí comigo? Você está aí comigo? Falei que era você que ia orar, cara. Eliseu disse, a igreja Paz Church disse assim: queremos receber como herança 2 vezes mais do poder que os outros profetas vão receber. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, pastor Michel? Tcharabacantalabanamassori. Sei se você está entendendo aí em casa o que está acontecendo. A herança. Ele já tinha recebido a primeira ministração com aquela capa quando Elias viu Eliseu a primeira vez, mas ele queria a porção dobrada. E Elias perguntou: cara, pode pedir, igreja, peça o que vocês querem desse pastor hoje. E vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Elias disse, presta atenção, esse pedido é difícil de atender, mas igreja, fala igreja Paz Church, como é que fala? Paz Church. Estou transliterando na versão AVN, Alex. AVN é Atílio Varoto Neto. Quero dizer uma coisa para você. Eu tive vergonha do meu nome por um tempo, mas hoje eu tenho muito orgulho do meu nome. Não é o nome mais bonito, Atílio, que você vai dizer, nossa, Atílio. Aliás, eu não sei nem porque que meu pai fez isso comigo, porque o primeiro irmão é José Aparecido, o segundo irmão é Luiz Carlos, a terceira é Irene Regina, o quarto Atílio Varoto Neto. O quinto, Antônio Marcos Varoto. O sexto, Paulo Sérgio Varoto. O sétimo, Lucimara Varoto. O oitavo, morreu lá, não sei o que aconteceu. É difícil de atender. Mas Paz Church, vocês receberão o que estão me pedindo, se me virem quando estiver lá no Antadel. Quando vocês me virem lá. Mas se vocês não prestarem atenção, vocês não recebem. E assim foram andando e conversando, de repente um carro de fogo
puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, meu pai. Isso é reconhecimento de paternidade. Lembra que eu falei? A herança dobrada era para os primogênitos. Pegou? Você está aqui hoje. Eu profetizo que vocês receberão essa porção dobrada que vai ser deixada nessa igreja hoje. Eu me sinto honrado, mesmo de ter sido pegado a laço, mas um laço que eu estou em casa. Aleluia. Fazer parte de uma voz profética num dia como hoje. O legado vai ser deixado por quem tem. Eu vi você construir uma história, ano após ano. Às vezes algumas pessoas chegavam e falavam assim: pastor Atílio, você não vai tirar férias em outro lugar? No meio do ano, no final do ano eu tenho mais 10 dias, eu tiro com a minha esposa em outros lugares, que aí é só eu e ela no mistério. É outra conversa. Aí é só conversa espiritual. Você não vai para outro lugar? Cara, é como se Deus estivesse falando assim: vai lá e conversa. Irmãos, as conversas com eles eram boas. Às vezes conversas que eu falava: Michel nunca mais vai querer me ver. Porque a gente conversava e eu falava para minha esposa: amor do céu, nem sei se eu tinha tanta autoridade para falar coisas dessa maneira, mas Deus estava forjando um Elias, um profeta. Deus estava forjando, e ele foi forjado, e eu quero poder já ir para aquilo que eu quero fazer hoje, nesse momento que me sobra. Quando Eliseu grita: meu pai, ele já não tratava mais Elias como um profeta, ele tratava Elias como um pai. Ele não queria ouvir conversa. Ele abriu mão de ouvir conversa. Elias, você está sabendo? Eliseu, você está sabendo? Você está sabendo? Não vamos conversar não. Vocês estão me atrapalhando. Eu preciso olhar para aquilo que está acontecendo. Há um mistério de Deus acontecendo na Paz Church hoje. Não vem com conversa. Hoje eu vou lá. Hoje eu vou assistir. Hoje eu vou estar lá. Eu estou ligado lá. Há um mistério acontecendo lá. Não me tira a atenção. Não me tira a atenção. Uma capa eu já peguei. Eu já exerço funções nobres nessa casa. Uma capa já foi jogado sobre mim. Mas eu quero, antes deles saírem daqui, a oração dessa porção dobrada que ficará marcada na minha vida, para marcar essa cidade e onde eu estiver. Porque presta atenção, escuta só. Batata vai assar para o teu lado. Haverá um tempo, e não passará muito tempo. Eles também levantarão voo. Você forma profeta, você forma enviados. O Senhor diz:
Passará tempo, mas não passará muito tempo. Ele levanta vocês com força. Fica ligado em tudo que vai acontecer. Pastor do céu, o que está acontecendo na Igreja Paz Church de Garatuba? Muita coisa está acontecendo aqui que você não sonha no reino espiritual. Mas Deus fala para você, Alex, e para Thaís, que vocês também vão para nações. Eu não sei se a igreja, é a hora que a igreja fica feliz e fala assim, que lasqueira. Deus tira o nosso Elias, deixa ele... Aí vem o pastor, já tinha falado, e agora vai levar. Eu não sei se você está entendendo em casa que eu estou falando meio enrolado mesmo, só para a igreja entender. Aí vem, quem vai ficar? Irmão, está sendo levantado aqui. Olha, presta atenção. Está sendo levantado homens e mulheres nessa casa para fazer a diferença, não só aqui. Não tem espaço para todo mundo na frente. Não tem espaço. Só quem tem a capa, a unção recebida, pode liberar autoridade. E só quem está ligado no ministério, a herança, receberá a herança dobrada. Fica em pé. Charabacantalabaxá. Charabacantalabanamassora-bacantalabaxai. Cheirabanamassubiandecantalabanamassora. Rabanamassubandecantelabaxeira balabanamassou. Cheicantelabanamaceira balabanamaxai. Charabacantalabaxai. Rabassora bacantelabanamassora bacantalabaxai. Sobarabacantelabanamaxeira balabanamassora. Chacantalabanamaceira balabanamassora bacantelabaxei. Rabalabanamasora bas. Ribanamassora bacantelabanamass. Rabassu bacantelabanaias. Reiandecantelabas. Chacantalabanamassou. Cheirabanamassora bacantalabanamassou. Rabassora bacantelabanamachai. Rabassou. Ribanamacantelabanamasai. Chocantelabas. Cheirabalabanamasora balabanamas. Amanamassora balabalabachai. Chei. Rabassou. Choriande cantelabanamasor. Chei cantelabanamasai. Rabanamassora bacantelabanamassora. Chorabacantelabanamassai. Você está entendendo? Chorabalabanamas, esse espaço é para você. Rabanamassou. Chei cantelabanamás, esse espaço é para você. Ei! Rabanamassou. Fique ligado, Liceu. Não tira o olho de mim. Não tira o olho de mim. Não tira o olho de mim. Ele se aproximou. Rabassubiande cantalabachai. Se aproxima. Se aproxima. Se aproxima. Se aproxima. Se aproxima. Olha o mistério. Rabanamassora balabanamassai. Cheicantelabanamassou. Oh! Oh! Fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva.
Está acontecendo. Cheira balabachai. O mistério de Deus nesse lugar. Ei! Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade.